Paz a todos. Nós estamos aqui com a missão de estudar teologia e nós estamos com a disciplina de angelologia. E hoje estaremos falando sobre os serafins, anjos de fogo, aqueles que ministram na presença de Deus. E temos uma revelação na Bíblia, em Isaías capítulo 6. Então vamos ler Isaías capítulo 6 até o versículo 6. E depois vamos estar comentando a mensagem dos serafins. Porque sempre quando um anjo aparece a um ser humano, ele traz uma mensagem. Ele traz um entendimento, uma compreensão para aqueles a quem ele se manifesta. E com os serafins não foi diferente. Vamos ler aqui. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até aqui. Em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui a segunda parte do nosso estudo. Os serafins, eles trouxeram uma mensagem para Isaías. Isaías, sendo um profeta palaciano, estava muito folgado, muito displicente, muito cercado de confortos, até que ele teve a notícia que a Síria subia contra Israel e a situação ia ficar difícil, viria aflições, e ele vai para o templo para se humilhar, para orar a Deus, para pedir ajuda. E quando ele se humilha, ele atrai a presença de Deus. E no que ele atrai a presença de Deus, Deus se apresenta com aqueles que ministram em sua volta, os serafins. E esses serafins, eles trazem para nós uma comunicação. Eles comunicam a Isaías através do ser que eles são. Sabemos que espírito não precisa de asas, mas as asas é uma revelação, é um tipo de comunicação. E Deus nos revela que esses 3 pares de asa, com 2 cobriu a face, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Bem, cobrir a face com as asas significa reverência a Deus. Os serafins nos comunicam que Deus se agrada de reverência e que se faz necessário entrar na presença de Deus com reverência. E que nós estamos na dispensação da graça, no tempo da graça, mas ainda assim é necessário que nós sejamos reverentes a Deus. Não entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, mas nós devemos entrar com os nossos pecados perdoados e nossa alma purificada. Isaías teve aquela visão e registrou, porque Deus queria que chegasse até nós. O significado das asas que cobrem os pés de serafins é que as nossas obras não devem ser exaltadas.
Nós não devemos exaltar as obras que nós fazemos para Deus. E muitas vezes fazemos obras tão pequenas, mas alargamos essas obras diante dos homens e propagamos de forma a nos exaltar, dizer que fizemos grandes obras. E por causa disso, muita gente não é abençoado, porque Deus não abençoa aquele que se ovaciona diante dele, aquele que se ensoberbece, aquele que se envaidece. Deus não se agrada desse tipo de método. E os serafins mostra para Isaías ali que Isaías, por ser profeta, não tinha que se exaltar. Tinha que ser reverente diante de um Deus que é puro de olhos, que tem seus olhos puros, que não contempla o mal, que não contempla a opressão. Abacuque 1:13, que o Senhor Deus é puro de olhos, que não contempla o mal e não contempla a opressão. Por isso nós fomos chamados como sacerdócio, a igreja é o sacerdócio de Deus, para atuar aqui na terra. A igreja é que precisa levar os relatórios diante de Deus de tudo que ela vê. Assim como Israel, a igreja também tem essa virtude de ser a menina dos olhos de Deus. Por isso ela tem essa missão e é incumbida de levar a Deus todo o problema do ser humano. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes levavam até Deus o pecado da nação, sacrificavam pelo pecado da nação, pelo pecado do povo, levavam até Deus as questões do povo, a necessidade do povo. Assim nós hoje. Bem, o terceiro ponto dessa revelação é a velocidade. Deus tem pressa. As asas que os serafins voavam significam velocidade, ou significa Deus tem pressa no nosso trabalho, Deus tem pressa na nossa missão, que nós não fiquemos parados, esperando que um outro faça aquilo que eu posso fazer, eu tenho que avançar e fazer. Deus tem pressa no Evangelho a ser pregado a toda criatura. Deus corre com isso. E nós precisamos entender que se nós pregarmos o Evangelho, o tempo se abrevia e mais rápido virá o socorro. Então, queridos, com essa revelação aqui dos serafins, mostrando por que eles vieram até Isaías, por que se apresentaram até Isaías, porque também são símbolo de purificação. Eles com Atenaz pegaram a brasa do altar e tocaram nos lábios de Isaías, porque Isaías dizia assim: o que será de mim? Eu vi o Senhor dos Exércitos, e eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E via o Senhor dos Exércitos. Ele estava alarmado, ele estava assustado, ele estava com medo de morrer, porque Deus não contempla a impureza. E os serafins vieram dar uma aula para ele e para nós de pureza, e purificar os lábios de Isaías. E aí, quando Deus fez a pergunta, Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele passou a ser o profeta que mais pregou a respeito da vinda do Messias, que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. Então os serafins dão para nós uma aula a respeito de purificação. Mas hoje, a minha pergunta seria essa: os serafins ainda estão purificando os lábios dos profetas com a brasa viva do altar? Olha, eu creio que não, porque hoje a purificação dos nossos lábios é o sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus, naquela época ainda não tinha sido derramado, mas para nós hoje já foi derramado e nos purifica de todo pecado. João escreveu isso
na epístola dele, capítulo 1, versículo 7, que diz que aquele que está se nós estivermos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o purificador hoje é o sangue. Assim como os serafins tiraram a brasa viva do altar para purificar os lábios de Isaías, hoje nós temos o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor Jesus nos purifica pelo sangue dele, porque o sangue de Cristo é purificador. Amados, os serafins também têm a missão de adorar. Adoração incessante, eles não param de adorar. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. É incessante, eles não param essa adoração. É para nos ensinar também que quanto mais nós adorarmos, mais nós atrairemos as bênçãos de Deus, porque Deus habita no meio do louvor, no meio da adoração. Quanto mais nós adoramos, mais nós atrairemos as bênçãos de Deus. Quem quer bênção de Deus, então aprenda um princípio: adore, não pare de adorar, adore incessantemente, não pare de adorar, ore, leia a palavra, porque quando você lê a palavra também você adora. E enquanto você adora, os anjos trabalham para suprir a sua causa. Em Filipenses 4,19, diz que o Senhor, o Deus de riqueza e glória, vai suprir em Jesus Cristo todas as tuas necessidades. E nós aprendemos que Deus não se alegra em ver você passando por alguma necessidade, mas Ele quer que você aprenda a ser reverente, Ele quer que você aprenda a exaltar somente a Ele, Ele quer que você aprenda a fazer a vontade dEle com maior velocidade. Em nome de Jesus. E quando nós adoramos santo, santo, santo é o Senhor, a nossa alma fica refrigerada, o nosso espírito fica mais leve, o nosso corpo recebe cura, porque nós estamos nos entregando a Deus com humildade, com singeleza de coração, mas também com sinceridade de verdade. Porque Deus conhece lá no profundo do nosso coração quando nós estamos fazendo uma coisa só para tentar enganar. Deus quer sinceridade, Deus quer verdade. E esse texto aqui é muito bom porque tem coisas muito profundas para nós aprendermos a respeito de adoração, a respeito desse ministério de adorar incessantemente, mas também a respeito de reverenciar a Deus. Reverenciar a Deus são muitas coisas. Nós não podemos tomar o nome santo dele em vão, falar de qualquer jeito, falar em qualquer lugar. E também reverenciar a Deus é a forma de vida que nós levamos. Onde nós estivermos, lá nós estamos representando os céus. Lá nós somos sacerdócio. Onde nós estivermos, somos sacerdócio. Estamos representando Deus. Nós temos uma missão e funciona aqui na terra quando nós entendemos a nossa missão. Amados, em nome de Jesus eu quero agradecer aqui a atenção de todos. A gente não vai conseguir esgotar esse assunto, mas a gente vai entrar em outros assuntos. Nós vamos falar na próxima aula dos arcanjos e os anjos, ainda dentro dessa aula de angelologia, e eu espero que você tenha recebido essa palavra e tenha entendido, porque ela vai permanecer no seu coração, ela vai permanecer na sua vida para lhe ajudar. Esteja nos acompanhando nesses estudos, porque eles vão abrir a sua mente, eles vão também descarregar o peso dos seus lombos e refrigerar a sua alma. Em nome de Jesus, eu agradeço para todo sempre. Amém.